Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 23 de março. Como sempre ocorre, fazemos um resumo do que aconteceu na semana, no campo político, no campo econômico, aqui no exterior. E eu começo meus comentários lembrando que tivemos uma semana de grande volatilidade nos mercados de risco, ainda por conta das indefinições americanas sobre a implementação de tarifa no mercado de aço e de alumínio. Além disso, grande expectativa com relação às decisões de bancos centrais. Ao longo da semana tivemos a decisão sobre política monetária do FED, do Banco Central Brasileiro, pelo Copom, e também do Banco Central inglês. E a semana embutiu também o vencimento no mercado de opções para o prazo março, um exercício de 5,6 bilhões de reais, e eu destaco ainda a saída de recursos de investidores estrangeiros da Bovespa, uma sequência de 17 pregões seguidos de saída de recursos, e até o último dia 21 de março já tinham saído recursos da ordem de 4,4 bilhões de reais. No ano, apenas um saldo positivo de 957 milhões de reais, depois de, no início de fevereiro, esse número estar em 10 bilhões de reais. No plano internacional, os Estados Unidos estiveram sempre no centro das preocupações dos investidores, já que a semana começaria com a vigência das tarifas a partir do último dia 22 de março. E certamente isso traria grande constrangimento aos mercados. Mas, ainda assim, alguns países vão ficar isentos, o Brasil é um exemplo disso, vai ficar isento até o dia 1º de maio, outros países como Canadá, União Europeia também, até que as negociações se desenvolvam. O ministro Meirelles esteve em contato com o secretário do Tesouro americano e ficou muito contente com a possibilidade do Brasil ficar isento nas tarifas, alegando inclusive o déficit na balança comercial diretamente com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda tivemos, como eu disse, a decisão do FED sobre política monetária, tudo dentro do esperado, uma alta na taxa de juros americana de 0,25, no intervalo entre 1,50 e 1,75, taxa de descontos em 2,25%. Além disso, eles elevaram a expectativa de crescimento do PIB no ano de 2018 para 2,7%, o anterior era 2,5%, e também para 2019. E versou ainda sobre inflação absolutamente comportada e tendendo a meta de longo prazo em 2%. Tivemos o presidente Jerome Powell do FED falando logo em seguida. Ele também reforçou as pressões do mercado de trabalho sem afetar muito a inflação. Falou ainda que não está definido se vamos ter 3 ou 4 altas da taxa de juros americana ao longo do ano de 2018 e mais 3 altas ao longo do ano de 2019. Ainda por lá, o Congresso americano aprovou despesas orçamentárias, gastos orçamentários com Forças Armadas e também com a criação do muro na fronteira com o México, no montante de 1,3 trilhão de dólares. E o presidente da Câmara, Paul Ryan, obteve garantias de Donald Trump que não iria demitir o procurador da República Miller por lá, Robert Miller, encarregado de investigar as relações da Rússia, a atuação da Rússia nas eleições de Donald Trump. Aliás, durante a semana tivemos forte variação nas ações do Facebook e puxando inclusive outras ações de tecnologia como o Google por conta do vazamento de dados. Lá ainda tivemos indicadores de conjuntura sendo apresentados, as encomendas de bens duráveis cresceram 3,1% no mês de fevereiro, vendas de casas novas encolheram 0,6%, o índice de atividade industrial de Kansas ficou estável em 17 pontos no mês de março, ainda tivemos indicadores de atividade PMI e o índice de indicadores antecedentes, todos eles mostrando que a economia americana está em recuperação. Dirigentes do FED falaram também e apoiaram a decisão de elevação da taxa de juros americanas. No Reino Unido, houve progresso nas negociações do Brexit com a União Europeia, no que tange aos acordos de transição até o ano de 2020.
As vendas do varejo por lá cresceram mais do que o esperado, em fevereiro 0,8%, a previsão era 0,4%, e o Banco Central inglês manteve a taxa de juros estabilizada em 0,5 ponto percentual e a compra de ativos de 435 bilhões de libras. A Alemanha, por sua vez, saiu em defesa da Irlanda com relação ao Brexit e quer certamente negociar com os Estados Unidos e impedir uma guerra comercial. Tivemos por lá o índice ZIL de expectativas econômicas referente ao mês de março. Ele caiu para 5,1 pontos. O índice de atividade PMI também encolheu. O índice de confiança da indústria também em queda, mas é um mês absolutamente atípico dentro da expectativa de recuperação da economia alemã. Na China, tivemos Xi Jinping, presidente da China, e também o primeiro-ministro Li Keqiang sendo mantidos e sem limitação de dobrar mandatos, e o presidente do PBOC, o Banco Central Chinês, foi substituído pelo Congresso Nacional do Povo. Li Keqiang, primeiro-ministro, pediu racionalidade dos Estados Unidos na aplicação de tarifas e disse que adotará medidas cabíveis essas que envolvem, inclusive, 128 produtos que poderiam ser retaliados pelos Estados Unidos. Já a Fitch, uma das 3 maiores agências de classificação de risco, deixou a China reafirmou o rating da China em A+, com expectativa estável. Tivemos ainda o Shinzo Abe perdendo o apoio popular, perdendo prestígio popular, e também algumas dissidências expressas dentro do BOJ, o Banco Central japonês, sobre uma política monetária ultra flexível. Por aqui, o processo político esteve a todo vapor durante toda a semana, nenhuma novidade, exceto no que diz respeito, na área econômica, à aprovação de urgência da tramitação da reoneração da folha de pagamento. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que vai se decidir se concorre ou não na próxima eleição para presidente, no próximo dia 7 de abril. A pesquisa semanal Focus do Banco Central veio tranquila, inflação em queda para 3,63%, mas o PIB na expectativa de 2018 desacelerando para 2,83%. Tivemos ainda na semana a divulgação do índice IBC-BR, uma prévia do PIB referente ao mês de janeiro, um encolhimento de 0,56%, mas em 12 meses mostrando expansão de 1,2%, e no comparativo com janeiro de 2017 já girando próximo de 3% em 2,97%. O presidente do Banco Central, Ila Goldfein, discursou e disse que o Brasil tem amortecedores para suportar os solavancos da economia global, e disse que o maior risco é com relação a não estarmos dimensionando bem essa alta gradual a ser feita pelos bancos centrais, que pode ser acelerada. O saldo da balança comercial até a terceira semana do mês de março mostrava um acumulado no ano, um superávit de 11,3 bilhões de dólares. Aqui, a prévia da inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou para 0,10, vindo de 0,38. No ano, uma inflação de 0,87% e em 12 meses, inflação muito baixa de 2,80%. O déficit brasileiro em conta corrente ficou em 7,7 bilhões no acumulado do bimestre, 0,38%, muito pequeno, completamente absorvido pelo investimento direto no país, que soma 64 bilhões de dólares. Resumo da semana. O índice Bovespa na semana acabou com uma queda de 0,60% e eu comparo isso com 5,67% de queda do Dow Jones. Por aqui o índice encerrando em 84.377 pontos. Nasdaq na semana em queda de 6,54%.
e dólar por aqui em alta de 1,16% no conjunto da semana, moeda americana cotada a R$ 3,32, no último dia da semana uma alta de 0,24%. Falando das perspectivas para o próximo período, a próxima semana começa complicada, com um clima atribuído já no início do período à votação do embargo no TRF4 de Lula, sem que haja possibilidade de prisão, já que existe uma liminar, pelo menos até o dia 4 de abril, e também essa liminar que pode, o habeas corpus que pode ser votado ou até adiado do dia 4 de abril. Como se não bastasse isso, no plano internacional, vamos ter que avaliar as consequências da tarifação americana sobre produtos de aço e alumínio, retaliações, demandas juntos à OMC, mas a possibilidade de uma guerra comercial está cada vez mais próxima e isso tem trazido volatilidade aos mercados. Isso tudo junto e ainda levando em consideração o imponderável Donald Trump, representa toda a volatilidade que o mercado deve conter na próxima semana, e uma semana que parece curta, parece não, será curta por conta dos feriados da Semana Santa. Apesar disso, vemos um momento como importante para aqueles que gostam de correr risco, de lidar com risco em mercados de renda variável, exatamente nessa época que abrem-se as possibilidades de obtenção de ganhos extraordinários. Para aqueles que têm capacidade de avaliar friamente a situação global e a situação local. No momento, até que provem o contrário, continuamos a acreditar que a tarifação americana não é um fator inibidor da recuperação da economia global e da melhor reprecificação dos ativos. Portanto, parece que as condições ficam mantidas, uma boa evolução do mercado acionário, produtividade em alta, lucratividade em alta nas empresas ao longo do ano de 2018. Mas se formos olhar pela ótica da análise técnica, análise gráfica, eu diria que a perda do patamar de 83.700 pontos, e nós conseguimos descolar um pouco nesse finalzinho de semana, poderia trazer maior precipitação, e essa precipitação indo até 82 mil pontos. A hipótese mais otimista, teríamos que suplantar a barreira dos 85.500, 85.700 pontos, para galgar novos objetivos de alta, ou seja, muita volatilidade e muito sangue frio vão ser recorridos na próxima semana. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Maiores dados você obtém no texto associado a esse vídeo. Um bom final de semana e estaremos de volta na próxima segunda-feira, de manhã bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.